Casa 10. Essa é uma das casas de Saturno e a linguagem falada aqui é Capricórnio. Essa casa se encontra no local mais alto de todos. É dela que temos a visão mais ampla do condomínio. Então, a casa 10 é o nosso meio do céu. É a casa que está no topo do nosso mapa, é a casa de Saturno e de Capricórnio. Então, para a gente entendendo dentro da sequência das casas, na casa 9, a gente coloca, então, as nossas ideias no mundo, né? E vai deixando, vai permitindo que o mundo contribua com as nossas ideias. É por isso que a casa 9, ela é como uma biblioteca, onde a gente vai colocando as ideias que fazem sentido para nós, para que o mundo vá contribuindo com elas. Na casa 10, é como se a gente escolhesse, pegasse essas ideias, uma ou algumas, mas a casa 10 ela é mais pontual. Ela é mais específica, porque a casa 10 ela vai falar sobre a nossa carreira. Ela vai falar sobre a nossa área profissional. Então, na casa 10, na casa 8 eu tinha vários ângulos, várias possibilidades. Na casa 9 eu escolho alguns para expor. Na casa 10 eu vou filtrar mais ainda, e talvez eu fique com 1, talvez com 2, talvez com 3, mas a casa 10 ela vai ter essa questão mais restrita mesmo, porque na casa 10 eu vou pegar aquela ideia, aquele ângulo, aquilo que eu acredito que faz sentido para mim, e eu vou transformar num caminho. Eu vou transformar numa carreira que eu possa seguir e dar sequência. Não há elevador para chegar até ela. É necessário subir degrau por degrau. A casa 10, que é a casa da carreira, da profissão, ela está falando então do nosso trabalho. Tem várias casas do mapa que vão falar de questões de trabalho, mas a casa 10, ela está falando, de um certo modo, de como eu exponho o meu trabalho. Ela está falando de status, no sentido de como a sociedade, como o mundo externo enxerga a minha área profissional. Como que eu sou visto no meu trabalho. Então, é isso. A casa 10 ela é a casa da carreira por isso. Porque uma carreira, um caminho, ele não tem... É degrau por degrau. É eu ir passando, é eu ir caminhando. Ele vai se abrindo conforme eu vou caminhando. Não quer dizer que dentro das profissões, né? Se a gente olhar no geral as profissões, podemos pegar qualquer uma como exemplo, né? Cada um aí pode imaginar uma profissão. Ela já tem alguns modelos já prontos e que a gente pode se embasar nesses modelos. A gente pode observar, sei lá, essa pessoa dentro dessa profissão, ela fez esse caminho aqui. Essa outra fez esse outro, que pode ser que eu considere como um caminho mais rápido, ou enfim. Mas a casa 10, ela vai falar de algo que faz sentido para eu seguir. Porque se não fizer, esse caminho não se sustenta. Ele não é sustentável para mim. E aí ele cai, porque a gente está falando de Saturno, que é o regente da casa 10. Então, Saturno, ele está falando de uma construção muito bem alinhada e muito bem embasada na nossa realidade. E não na realidade do outro. Ela é uma casa exposta para os outros, sim, mas ela é exposta
o que está sendo exposto aqui, eu fui construindo. Diz respeito a mim e aquilo que eu acredito e que eu resolvi seguir como um caminho. Então, é interessante a gente ir observando a nossa casa 10 nesse sentido. E aí, claro, aonde se encontra o nosso Saturno, que é o regente da 10. É ele que dá essa base bem... É o chão da casa 10, é os limites da casa 10. É Saturno. Então, qual o signo que ele tá? No meu caso, ele tá em Capricórnio, dentro da casa 11. Então, o signo que ele se encontra vai falar também de que maneira é esse caminho. Um Saturno em Capricórnio, por exemplo, que é o meu. Que tipo, a nível de estrutura, que tipo de caminho ele gosta de seguir? É um caminho mais centrado, é um caminho mais maleável? Eu preciso entender como que o signo que o meu Saturno se encontra, qual é o estilo de caminho que ele gosta e que ele se sente mais confortável em caminhar. É isso? É um caminho mais maleável, é um caminho mais centrado, mais alinhado? Não, mas ele é um caminho. Em que casa esse Saturno tá? Então, no meu caso, ele tá dentro da casa 11, que é uma casa, é a casa de Aquário. Então, isso também já vai me falar que assuntos que esse Saturno, que para esse Saturno é prioridade, que precisam, para esse planeta, estarem ali juntos, compondo esse caminho. O que ele gosta? Do que é que ele gosta de falar? Porque aí eu vou entendendo o que motiva. Porque a gente está falando de uma casa de trabalho. Para eu dar sequência num trabalho, para eu dar sequência num caminho, eu preciso aprender a distinguir, eu preciso entender aquilo que me motiva a me manter nesse caminho. O que me dá combustível para eu dar sequência nisso que eu estou fazendo? Então, o Saturno, ele vai nos falar sobre isso, né? E o Saturno, principalmente em relação à casa 10, ele vai dar uma delimitada mesmo. Ó, o chão aqui, a base, os assuntos base, é isso aqui. Depois, a maneira como eu vou lidar dentro disso aqui, bom, aí a gente vai perguntar lá para o regente e para os planetas que tiverem dentro da nossa casa 10 e para o signo regente da nossa casa 10. Então, no meu caso, eu tenho Escorpião abrindo a minha casa 10. Então, o regente de Escorpião é Marte e Plutão. Plutão tá dentro aqui da minha casa 10, né? Ele abre aqui a minha casa 10. Então, Escorpião, Plutão, Marte, né? O meu Plutão tá em Escorpião, mas o meu Marte tá em Virgem, dentro da casa 7. Então, como que um Marte em Virgem dentro da casa 7, como que ele vai adaptar aqui esse caminho que o Saturno, lá na casa 11, gosta de trilhar? Né? Mas o Saturno, em relação a 10, isso, claro, é para todos os regentes base, oficiais de cada casa, né? Mas quando a gente tá falando de casa 10, o Saturno, ele tem essa característica bem de dar limite mesmo. Então, ele vai falar, ó, eu gosto assim, 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 é sobre isso aqui que eu quero tratar, isso aqui que eu gosto de fazer, mas, claro, o dono, quem que é o dono atual aqui da casa? Ah, Escorpião. Escorpião é um signo que, na área profissional, como é que ele lida? Como é que ele gosta de reger essa área? O que ele gosta de fazer aqui? Como que ele pode trabalhar junto com o Saturno? Plutão, Marte, que tipo de trabalho é esse que eu quero desenvolver? E a casa 10 é isso, ela é um desenvolvimento. Por isso, que se fala muito que na casa 10 não tem atalho. Não tem atalho porque não é esse o objetivo da casa 10. Ela não é para ser encerrada, ela não é para chegar e terminou, zerou e deu. A casa 10, ela é um desenvolvimento contínuo. Ela sempre tá ali. Então, é um caminho ali que eu vou construindo
ao longo do tempo. É que aí é isso. Quando a gente está falando de Saturno e de casa 10, nós estamos falando de tempo. De tempo, o tempo para as coisas, o tempo que eu tenho dentro daquela determinada profissão, o tempo. E o tempo eu não tenho como. Eu posso aprender muitas coisas em pouquíssimo tempo, posso, mas a experiência em relação à quantidade de tempo que eu trabalho em determinada área, eu não tenho como atalhar. Não tem como. Então, o Saturno e a casa 10, eles vão falar muito sobre isso. Aqui é um local de fiscalização do cumprimento de regras e normas. É um centro administrativo. É isso, a casa 10, ela é uma casa, sim, que ela tem regras, ela tem normas, ela é uma casa de disciplina, porque esse é o papel, essa é a função de Saturno e essa é a função da casa 10. Aquilo que eu escolho para dar sequência na minha vida e que vai me exigir um trabalho constante, uma dedicação ali para eu poder colher os frutos que eu quero colher de acordo com o caminho que eu escolho seguir, independente de que caminho seja esse. É também um local de vivências e aprendizados sobre carreira, sucesso, reconhecimento, fama e tudo que esteja vinculado à área profissional e ao status social. Então, sim, a casa 10, ela tá falando do meu reconhecimento perante ao mundo externo. Meu reconhecimento, meu sucesso. E aqui é bem a nível externo mesmo. É bem como o mundo enxerga o caminho que eu escolhi trilhar na minha vida a nível profissional. É o trabalho que eu faço a nível de contribuição com o mundo. Que trabalho é esse? Do que ele é constituído? O que é que eu tenho para entregar para o mundo? Então, a casa 10, ela é bem reta nesse sentido, porque a gente está falando de Saturno e a gente está falando de algo que é reto. A casa 10, o topo do nosso mapa, ele é aquilo que eu tô entregando. Não é sobre todo o processo que eu faço para entregar aquilo que eu entrego. Não é sobre todo o trabalho que eu faço, toda a minha construção, todos os laços que eu tenho. Não é sobre tudo que eu faço para chegar até aqui e entregar o que eu entrego. É sobre o que eu entrego. É o produto final. O que é que eu entrego? Ah, é isso aqui. Então, a casa 10, ela é uma casa de resultado. Sim. Ela é uma casa de resultado. Ó, eu entrego isso aqui. Qual é a qualidade daquilo que eu tô entregando? Que é a primeira, não é à toa que ela é o topo do nosso mapa. É a primeira coisa que o mundo vai enxergar a nível profissional nosso, a nível de sucesso em relação ao que a gente considera sucesso. Aqui bem, como a gente está falando de mundo externo, aqui é bem em relação ao senso comum. Sim, é bem em relação ao senso comum. O ascendente vai falar da primeira impressão que as pessoas têm, mas aí aqui é pessoal. O ascendente, ele é pessoal, a primeira impressão que alguém tem sobre mim, a energia que eu transmito, a minha presença, como é que é essa presença. O ascendente, ele é mais dentro do possível aqui, mas ele é mais invisível. A casa 10, não. A casa 10 é isso aqui que eu tô entregando, isso aqui. É a aparência, uma palavra interessante aqui para a casa 10, nesse sentido físico. No sentido físico da coisa, ó, é isso aqui, é o que eu produzo. É isso aqui.
Então, a casa 10, ela tá falando sobre isso. Então, a gente querendo ou não, independente das nossas escolhas, a gente sempre tá entregando algo. A gente sempre tá entregando algo. Então, a casa 10, ela tá falando sobre isso. É uma casa almejada por seu privilegiado panorama, mas para acessá-la é necessário dar garantias, cumprir e honrar compromissos com consistência, provar valores. Então, a casa 10, assim como a gente vem falando nos outros vídeos, né? Que a gente precisa de todas as casas para a gente poder ir acessando elas de uma maneira que a gente consiga usufruir do melhor modo. Então, para eu acessar a casa 10, é um passo a passo. Para eu poder usufruir da casa 10 de fato, ela precisa vir aqui pela 9. Então, eu me expus aqui, eu tive a coragem de colocar as minhas ideias no mundo e dizer, ó, isso aqui é o que eu escolho para mim e que eu vou trilhar. E aí, com toda a minha dedicação em relação a isso, eu vou colhendo os frutos aqui na casa 10. E os frutos da casa 10, eles não são somente a nível externo, mas também. Eles são, sim, a nível de reconhecimento do externo em relação àquilo que eu faço. Tá? Então, a casa 10, ela vai falar sobre isso mesmo. E aí é isso. Ela é almejada por seu privilegiado panorama. Sim, porque ela é o topo do nosso mapa. Então, a casa 10, ela é uma casa que está falando de maturidade. E ela está falando de tempo. E aí, claro, a gente está o tempo inteiro acessando todas as casas, né? E a gente vai entendendo o eixo. Então, por que ela é uma casa que é necessário cumprir e honrar compromissos, provar valores? Porque a casa 10, ela é um eixo com a casa 4. E a casa 4 é a casa de Câncer, é a casa da nossa família, é uma casa bem afetiva. E é interessante isso, porque uma casa 10 sem a casa 4, ela é ilusória. A nossa área profissional, sem a nossa área familiar bem embasada, ela é ilusória. Ela não é sustentada, ela não tem alicerce. A casa da família é quem dá alicerce para a casa 10. E aí, tudo bem, na casa 10, é minha área profissional, então eu vou ter o meu sustento, o meu reconhecimento, o meu sucesso que vão ir abastecer na minha casa 4. E elas vão se nutrindo. Mas sem a casa 4, porque a casa 4, quando eu saio da casa 10, eu venho para a casa 4. Então, quando eu saio da área profissional, eu venho para a área familiar. Se eu não tenho uma área familiar que eu me sinto bem e que eu me sinta embasado, que eu me sinta confortável, que eu me sinta atendido dentro da minha área familiar, eu não vou conseguir ter forças para dar continuidade aqui na casa 10. E se eu tiver todo o reconhecimento, todo o sucesso, todo o dinheiro, toda a fama que pode ser que eu queira conseguir aqui na casa 10, e eu não tiver a minha família para poder usufruir daquilo que eu conquisto na casa 10, pode ser que eu não vá conseguir me sentir pleno aqui na casa 10. Pode ser que eu vou me sentir em falta. Por mais que eu conquiste várias coisas aqui na casa 10, pode ser que eu ainda assim não me sinta satisfeito, porque é um eixo. Então é isso, a casa 10, ela é uma casa que ela é uma das casas de eixo principal do nosso mapa, da cruz do nosso mapa, né? Ela abre aqui já o quarto quadrante
e ela é o topo do mapa justamente por conta disso, porque é onde o mundo externo nos acessa num primeiro momento, o mundo externo mesmo, né? O mundo externo, assim, nunca vi essa pessoa, ele vai normalmente acessar primeiro a 10. O ascendente é num nível mais pessoal, mas a 10 é a nível mercadológico mesmo, a nível profissional. Né? Então, aquilo que eu tô transmitindo aqui na 10, e é isso, não quer dizer, né? Eu posso conhecer alguém pode me conhecer aqui na casa 10 e depois vai acessar outras camadas minhas. Mas a casa 10 é a camada mais externa possível. Mais ainda do que mais que o ascendente. A casa 10 é o topo mesmo. E se a gente vai pensar, né? Porque a gente nasce aqui na casa 1. A casa 1 abre o nosso mapa. Então a gente, né? Tá, mas então, como que acontece? Eu nasço aqui na casa 1, mas até eu chegar, né? Como que a gente pensa, sei lá, na casa 10 de um bebê, por exemplo? Não precisa nem ir lá na 10, pode ser outras vezes, né? Mas a 10 que tá falando muito sobre essa questão muito externa. Porque quem anima o nosso mundo quando a gente é bebê, quando a gente é criança, é o nosso pai e a nossa mãe. É a nossa família, né? Mas principalmente o pai e a mãe. Então a casa 10, por isso que a casa 10 ela também é a casa que simboliza a mãe. Principalmente esse lado externo do mapa, da casa 7 aqui até a casa 12, na infância, quem tá, digamos assim, se movimentando nesse lado do nosso mapa, principalmente é o nosso pai, a nossa mãe, é quem cuida ali de nós e que monta ali o mundo para nós. Quem tá ali animando o mundo para nós. E que depois, claro, conforme a gente vai crescendo, a gente vai pegando isso como referência pra gente. Mas é interessante a gente observar isso também, né? É legal de entrar em contato com isso. É isso.